Pseudo-monarquia. Daimonon. A falsa monarquia dos demônios. Eorhaveir. Pseudo-monarquia Daimonon. Um inventário dos nomes, formas, poderes, governo e efeitos de mergulhos e espíritos, de seus vários títulos e graus, uma estranha discurso que vale a leitura. Seu primeiro e principal rei, que é de o poder do leste, chama-se Baal, quem, quando ele é conjurado, aparece com 3 cabeças, o primeiro, como um tode, o segundo, como um homem, o terceiro, como um gato. Ele fala com um voz rouca, ele faz um homem ficar invisível. Ele tem sob sua obediência e governo 66 legiões de mergulhadores. O primeiro duque sob o poder do leste, chama-se Egars, ele surge suavemente em a semelhança de um belo velho, montado em um crocodilo e carregando um falcão no punho. Ele ensina atualmente todo tipo de línguas, ele traz de volta todos os que correm. Afasta, e faz correr os que ficam parados. Ele derruba todas as dignidades, sobrenaturais e temporal, ele faz terremotos, e é da ordem das virtudes, tendo sob sua regimento 31 legiões. 7. Eorhaveir. Marbas, asterisco também conhecido por Barbas é um grande presidente. E aparece na forma de um poderoso leão. Mas por ordem de um mágico. Surge na semelhança de um homem, e responde plenamente como tocando qualquer coisa que está oculto ou secreto, ele traz doenças, e os cura, ele promove a sabedoria, e o conhecimento de artes mecânicas ou artesanato. Ele transforma os homens em outras formas, e sob sua presidência ou governo são 36 legiões de demônios contidos. Amon, ou Amon, é um grande e poderoso Marques, e vem para o exterior à semelhança de um lobo, com cauda de serpente, cuspindo e cuspindo chamas de fogo, quando ele colocar na forma de um homem, ele mostra a aparência de um cachorro. Dentes e uma cabeça grande como a de um poderoso corvo, ele é o príncipe mais forte de todos os outros. E compreende todas as coisas passadas e para. Vem, ele busca favor e reconcilia amigos e inimigos, e governa 40 legiões de demônios. 8. Pseudo-monarquia Daimonon. Barbatos, um grande condado ou conde, e também um duque, ele aparece em signo Sagitarii. Silvestres, com 4 reis, que trazem companhias e grandes tropas. Ele entende o canto dos pássaros, o latidos de cães, mugidos de bois e a voz de todas as criaturas vivas. Ele detecta tesouros escondidos por mágicos e encantadores. E é da ordem das virtudes, que em parte governar, ele conhece todas as coisas passadas, e para venha e reconcilie liberdades e poderes. E governa 30 legiões de Divels por seu autoridade. Bui é um grande presidente e é visto em este sinal, ele absolutamente ensina filosofia moral e natural, e também lógica, e a virtude das ervas, ele dá os melhores familiares, ele pode curar todas as doenças, especialmente dos homens, e reina sobre 50 legiões. Guzman é um grande duque e um forte. Aparecendo na forma de um xenófilo, ele responde a todas as coisas, presentes, passadas e para venha, expondo todas as questões. Ele. 9. Eorhaveir. Reconcilia a liberdade e distribui honras e dignidades, e governa 40 legiões de mergulhadores. Botis, caso contrário, Otis, um grande presidente e um conde, ele aparece na forma de uma víbora ou glei, e se ele se vestisse de maneira humana forma, ele mostra dentes grandes, e 2 casas, carregando uma espada afiada na mão. Ele dá respostas sobre coisas presentes, passadas e que está por vir. E reconcilia amigos e inimigos. Governando 60 legiões. Batem, às vezes chamado de Matem, um grande duque e forte, ele é visto na forma de um homem muito forte, com cauda de serpente, sentado em um cavalo amarelo, entendendo virtudes de corações e pedras preciosas. Transferir homens repentinamente de um país para outro país, e governa 30 legiões de mergulhadores. Purson, asterisco também conhecido como Curson, um grande rei, ele vem como um homem com cara de leão, carregando uma víbora cruel e cavalgando um urso, e diante dele vão sempre trombetas. Ele conhece coisas ocultas e pode contar tudo. 10. Pseudo-monarquia Daimonon. Coisas presentes, passadas e futuras, ele Belraet tesouro, ele também pode pegar um corpo humano ou aéreo, ele responde a verdade de todas coisas terrenas e secretas, da divindade e criação do mundo, e faz surgir os melhores familiares, e lá obedeça 2. E 20 legiões de mergulhadores, em parte dos ordem das virtudes, e em parte da ordem das tronos. Elide, asterisco também conhecido como Abigor, é um grande duque, e aparece como um cavaleiro bonzinho, carregando um lança, um alferes e um cetro, ele responde cheio de coisas escondidas, e de guerras, e como os guerreiros deveriam se encontrar, ele sabe coisas que estão por vir, e obtém o favor de senhores e cavaleiros, governando 60 legiões de mergulhos. Lerai, asterisco também conhecido como Orai, um grande marquês, mostrando-se à semelhança de um galante arqueiro, carregando um arco e uma aljava, ele é autor de todas as batalhas, ele apodrece tudo. Feridas feitas com flechas por arqueiros, com os aptamas objice tribos de Ebus, e ele tem regimento sobre 30 legiões. 11. Eorhaveir. Valefar, asterisco também conhecido como Malivar, é um duque forte, vindo em forma de leão, e o chefe de um ladrão, ele está muito familiarizado com aqueles a quem ele se faz familiarizados, até que os tenha levado ao forca, e governa 10 legiões.
Morax, asterisco também conhecido como Foray, um grande conde e um presidente, ele é visto como um touro, e se ele tome para ele um rosto de homem, ele faz os homens. Maravilhosa astúcia em astronomia, e em todos as ciências liberais, ele dá bons familiares. E sábio, conhecendo o poder e a virtude de corações e pedras preciosas, e governa 36 legiões. Aipos, asterisco também conhecido como Aiporos, é um grande conde e um príncipe, aparecendo na forma de um anjo. E ainda assim mais obscuro e imundo do que um leão, com cabeça de leão, pés de ganso e hairstyle, ele sabe o que está por vir e passado, ele torna um homem espirituoso, ousado e tem sob sua jurisdição 36 legiões. 12. Pseudo-monarquia da Imonum. Nabério, asterisco também conhecido por Cérbero, é um valente Marquese, mostrando-se na forma de um corvo, quando fala com voz rouca. Voz, ele torna um homem amável e astuto. Em todas as artes, e especialmente na retórica, ele provoca a perda de prelazias e dignidades. 19 legiões ouvem e lhe obedecem. Glacialabolas, asterisco também conhecido por Cacrinulas, ou Cassimolar, é um grande presidente, que vem como um cachorro e tem asas. Como um grifo, ele dá o conhecimento de artes, e é o capitão de todos os manslayers, ele entende as coisas presentes e futuras. Ele ganha a mente e o amor dos amigos e inimigos, ele faz um homem ficar invisível, e tem o governo de 630 legiões. Zepar é um grande duque, aparecendo como um mais soldier, inflamando mulheres com o amor de homens. E quando ele é convidado, ele muda seus forma, até que possam desfrutar de sua amada. Ele também os torna estéreis, e 20 legiões estão sob seu comando e mandamento. 13. Eorhaveir. Bilet é um grande rei e um terrível cavaleiro. Em um cavalo pálido, diante de quem tocam trombetas e todo tipo de música melodiosa. Quando ele é chamado por um exorcista, ele aparece áspero e furioso, para enganá-lo. Então deixe o exorcista ou mágico preste atenção a si mesmo. E para acalmar sua coragem, deixe-o segurar uma avelã. Taco na mão, com o qual ele deve alcançar para o leste e para o sul, e faça uma triângulo sem além do círculo, mas se ele não estenda a mão para ele, e ele manda. Ele entrou, e ele ainda recusou o vínculo ou cadeia de espíritos, deixe o mágico prosseguir para lendo, e aos poucos ele apresentará ele mesmo, e entre, e faça qualquer coisa o exorcista lhe ordenar, e ele será seguro. Se o rei Bilet for mais teimoso e se recusar a entrar no círculo no primeiro, chame, e o mágico se mostre assustado. Ou se ele não tiver a corrente dos espíritos, certei nele e ele nunca o temerá nem o considerará. Depois, além disso, se o local não for adequado para um triângulo ser feito sem o círculo, então coloque ali cápsula de vinho, e o exorcista certificar-se-á. Sabe quando ele sai de casa com seus companheiros, e que o mencionado Bilet. 14. Pseudo-monarquia da Imonum. Será seu ajudador, seu amigo e obediente a ele quando ele vier. Quando ele vier, que o exorcista receba ele gentilmente, e glorificá-lo em seu orgulho, e portanto ele o adorará como outros reis porque ele não diz nada sem outros príncipes. Além disso, se ele for citado por um exorcista, sempre um anel de prata no meio dedo da mão esquerda deve ser mantido contra. Os exorcistas enfrentam, como fazem por Amaimon, e o domínio e poder de tão grande o príncipe não deve ser presumido, pois ninguém está sob o poder e domínio do mágico, mas aquele que detecta homens e mulheres em amor amoroso, até que o exorcista teve seu prazer. Ele é das ordens de poderes, na esperança de retornar ao sétimo mar. Trono, o que não é totalmente credível, e ele governa 85 legiões. Citri, asterisco também conhecido como Bitru, é um grande príncipe, aparecendo com cara de leopardo, e tendo asas como um grifo, quando ele pega forma humana, ele é muito bonito, ele inflama um homem com o amor de uma mulher, e também incita as mulheres a amar os homens, sendo 15. Eorhaveir ordenou que ele quisesse mentir e deteve os segredos de mulheres, rindo delas e zombando delas, para fazê-los ficar luxuosamente nus, e lá obedeça-lhe 60 legiões. Paimon é mais obediente a Lúcifer do que outros reis são. Lúcifer está aqui para estar. Entendeu aquele que se afogou nas profundezas de seu conhecimento, ele precisaria ser como Deus, e por sua arrogância foi expulso para a destruição, de quem é dito, Everie. Pedra preciosa é a tua cobertura, Eze 88. Paimon é constrangido pela virtude divina. Fique diante do exorcista, onde ele coloca a semelhança de um homem, ele está sentado sobre um besta chamada dromedário, que é um veloz corredor, e usa uma coroa gloriosa, e tem um semblante efeminado. Lá vai adiante dele uma multidão de homens com trombetas e címbalos que soam bem, e todos instrumentos musicais. No primeiro ele aparece com grande grito e rugido, como em Cerque o Lou Salomones, e no arte está declarado. E se esse Paimon falar algum dia que o mágico não o entenda, deixe-o não. Portanto, fique consternado. Mas quando ele tem 16. Pseudo-monarquia da Imonum. Entregou-lhe a primeira obrigação, de observar seu desejo, ele deve pedir-lhe que também lhe responda distintamente e planeie as perguntas que ele pedirei a você, de toda a filosofia, sabedoria e ciência, e de todas as outras coisas secretas. E se você conhecer a disposição do mundo, e o que é a terra, ou o que contém,
na água, ou qualquer outra coisa, ou o que é abaixo, ou onde está o vento, ou de onde vem, ele te ensinará. Mentira abundante. As consagrações também de sacrifícios como de outra forma podem ser considerados. Ele dá dignidades e confirmações, ele amarra aqueles que lhe resistem em sua própria acorrenteia e o sujeita ao conjurador. Ele prepara bons familiares e tem compreensão de todas as artes. Observe, que no chamando-o, o exorcista deve olhar em direção ao noroeste, porque lá está o seu casa. Quando ele for chamado, deixe o exorcista. Receba-o constantemente, deite-se sem medo, deixe-o. Pergunte quais perguntas ou demandas ele lista, e, sem dúvida, ele obterá o mesmo dele. E o exorcista deve tomar cuidado para não esquecer o Criador, para aquelas coisas que tem. Foi ensaiado antes de Paimon, alguns sai. 17. Eor-Haveir. Ele é da ordem das dominações, outros dizem da ordem dos querubins. Lá siga-o. 200 legiões, em parte da ordem de anjos e em parte de potestatos. Observe que se Paimon ser citado sozinho por uma oferta ou sacrifício, 2 reis o seguem, a saber, Bebal e Abalão, e outros potentados, em seu exército estão 25 legiões, porque os espíritos sujeitos a eles nem sempre estão com eles, exceto que sejam obrigados a comparecer por virtude divina. Alguns dizem que o rei Belial foi criado imediatamente após Lúcifer e, portanto, eles acham que ele era pai e sedutor deles, que caiu sendo das ordens, pois ele caiu primeiro entre os mais dignos e mais sábios, que aconteceu antes de Micael e outros anjos celestiais, que estavam faltando. Embora Belial tenha ido antes de todos eles, foram lançados na terra, mas ele não foi adiante dos que permaneceram no céu. Este Belial é limitado pela virtude divina. Quando ele aceita sacrifícios, presentes e ofertas, para que ele possa dar novamente ao oferecem respostas verdadeiras. Mas ele não demora ninguém. 18. Pseudo-monarquia da Imonum. Ora, na verdade, a menos que ele seja constrangido pelo poder divino, como se diz, ele pega o forma de um anjo lindo, sentado em uma fogueira. Carruagem, ele fala fé, ele distribui preferências de senador e o favor de amigos e excelentes familiares, ele governa mais de 80 legiões, em parte da ordem de virtudes, em parte dos anjos, é encontrado no forma de um exorcista nas amarras dos espíritos. O exorcista deve considerar que este Belial em tudo ajuda seus súditos. Se ele não se submeterá, deixe o vínculo de espíritos sejam lidos, a cadeia de espíritos é enviada para ele, com o que o sábio Salomão os reuniu, junto com suas legiões em um navio de bronze, onde foram incluídos entre todas as legiões 72 reis, dos quais o chefe era Bilet, o segundo foi Belial, o terceiro Asmodai, e acima de 1000 legiões. Sem dúvida, devo confessar, eu aprendi isso com meu mestre Selamen, mas ele não me disse por que ele os reuniu. E calá-los assim, mas acredito que foi para o orgulho deste Belial. Certeina. Nigromancers do Sai, aquele Salomão, sendo em um Certeinidai seduzido pela arte de 19. Eor-Haveir. Certa mulher, inclinava-se a orar diante do mesmo ídolo, de nome Belial, que não é credível. É, portanto, devemos antes. Pense, como é dito, que eles estavam reunidos juntos naquele grande navio de bronze por orgulho e arrogância, e jogado em um profundo lago ou buraco na Babilônia. Pois o sábio Salomão fez realizar suas obras pelo poder divino, que nunca o abandonou. E portanto nós deve pensar que ele não adorou a imagem Belial, pois então ele não poderia ter restringido os espíritos pela virtude divina, para este Belial. Com 3 reis estavam no lago. Mas os babilônios, se perguntando sobre o assunto, supunham que eles deveriam encontrar nele grande quantidade de tesouro e, portanto, com um consentimento desceu para o lago. E descobriu e quebrou a embarcação, fora. O que imediatamente voou o capitão. Mergulhos, e foram entregues aos seus antigos lugares adequados. Mas este Belial entrou em uma certa imagem, e deu resposta a aqueles que ofereceram e sacrificaram a ele, como Toques, em suas frases relata, e os babilônios adoravam e sacrificavam. Para isso. 20. Pseudo-monarquia da Imonum. Bilné é um duque grande e forte, ele aparece como um dragão com 3 cabeças, o terceiro é semelhante a um homem, ele fala com uma voz divina, ele faz os mortos mudam de lugar e mergulham para se reunir sobre os sepulcros dos mortos, ele grandemente enriquece um homem e o torna eloquente e sábio, respondendo verdadeiramente a todas as demandas, e 30 legiões lhe obedecem. Forneus é um grande marquês, como um monstro do mar, ele faz os homens maravilhoso na retórica, ele adorna um homem com um bom nome e o conhecimento de tongues, e faz alguém amado também. Inimigos como amigos, há sob ele 9 e 20 legiões, da ordem em parte de tronos e em parte de anjos. Ronove, um marquês e um conde, ele é assemelhado a um monstro, ele traz singular compreensão em retórica, servos fiéis, conhecimento de tongues, favor de frentes e inimigos, e 19 legiões lhe obedecem. 21. Eor-Haveir. Berit é um grande e terrível duque, e tem 3 nomes. De alguns ele é chamado de Bil. Dos judeus Berit, dos nigromantes Bofri. Ele aparece como um soldier vermelho, com vermelho roupas, e sobre um cavalo daquela cor, e uma coroa na cabeça. Ele responde
Verdade das coisas presentes, passadas e futuras. Ele é compelido em uma certa hora, através de virtude divina, por um anel de arte mágica. Ele é também um mentiroso, ele transforma todos os metais em ouro, ele adorna um homem com dignidades, e os confirma, ele fala com clareza. E uma voz sutil, e 6:20. Legiões estão sob seu comando. Astaroth é um grande e forte duque. Vindo adiante na forma de uma ave. Angel, sentado em um dragão infernal, e carregando na mão direita uma víbora, ele responde verdadeiramente aos assuntos presentes, passados. É por vir, e também de todos os segredos. Ele fala mentira voluntária do Criador dos Espíritos, e de sua queda, e como eles pecaram e caíram, ele diz que ele não caiu por vontade própria. Ele faz um homem maravilhosamente instruído no ciências liberais, ele governa 40 legiões. 22. Pseudo-monarquia da Imonum. Deixe todo exorcista tomar cuidado, para que ele admita ele não muito perto dele, por causa de seu hálito fedorento. É, portanto, deixe-o. Mágico segura perto de seu rosto um mágico anel, e isso o defenderá. Foras, asterisco Elias Forcas é um grande presidente, e é visto na forma de um homem forte, e em forma humana, ele entende a virtude de corações e pedras preciosas, ele ensina folia e logic, ética em suas partes, ele torna um homem invisível, espirituoso, eloquente e viver muito, ele recupera coisas perdidas, e descobre tesouros e é senhor de 9 e 20 legiões. Furfur é um grande conde, aparecendo como um Hart, com uma cauda de fogo, ele mente em todas as coisas. Exceto que ele seja criado dentro de um triângulo. Sendo convidado, ele assume a forma angelical, ele fala com voz rouca e mente voluntariamente. Faz amor entre marido e mulher, ele levanta trovões e relâmpagos e rajadas. Onde ele é ordenado, ele responde bem. Tanto das coisas secretas como também das divinas, e tem governo e domínio sobre os 26 legiões. 23. Eorhaveir. Marchocias é um grande marquês, ele se mostra na forma de uma mulher cruel. Wolf, com asas de grifins, com um serpentstyle, espetim não posso dizer o que da boca dele. Quando ele está em forma de homem. Ele é um excelente lutador, responde a tudo. Perguntas verdadeiras, ele é fiel em todas as negócio de mágicos, ele era da ordem de dominações, sob ele estão 30 legiões. Ele espera depois de 1200 anos retornar ao sétimo trono, mas ele está enganado nisso. Ter esperança. Malfas é um grande presidente, ele é visto como um corvo, mas vestido com roupas humanas. Imagem, fala com voz rouca, ele constrói casas e altas torres. Mentira maravilhosa, e mentira rápida traz artífices. Juntos, ele derruba também os inimigos. Edificações, ele ajuda os bons familiares, ele aceita sacrifícios voluntariamente, mas ele engana todos os sacrificadores, obedece-lhe. 40 legiões. 24. Pseudo-monarquia da Imonum. Vepar, asterisco também conhecido como Separ, um grande duque e um forte, ele é como uma sereia, ele é o guia das águas e dos navios carregados de armadura. Ele faz acontecer, por ordem de seu mestre, que o mar estará agitado e tempestade, e aparecerá cheio de navios, ele mata homens em 3 dias, com putrefação. Suas feridas e produzindo larvas em eles, no entanto, eles podem ser todos curados com diligência, ele governa 29 legiões. Sabnak, asterisco também conhecido como Salmak, é um ótimo marquesi e um forte, ele vem adiante como um soldado armado com cabeça de leão, sentado em um cavalo pálido, ele faz uma mentira maravilhosa. Mudar a forma e o favor do homem, ele edifica altas torres cheias de armas e também castelos e cidades, ele inflige aos homens 30 dias com feridas podres e cheias de vermes, em o mandamento do exorcista, ele fornece bons familiares, e tem domínio sobre 50 legiões. Sidonai, asterisco também conhecido como Asmodai, um grande rei. Forte e poderoso, ele é visto com 3 cabeças, das quais a primeira é como um touro, a 25. Eorhaveir. O segundo como um homem, o terceiro como um carneiro, ele tem cauda de serpente, ele arrota chamas. Da sua boca tem pés de ganso. Sentado em um dragão infernal, ele carrega um lança e uma bandeira na mão, ele vai adiante. Outros, que estão sob o poder de Amaimon. Quando o mágico exerce isso. Escritório, deixe-o estar no exterior, deixe-o ser cauteloso. E de pé, se o boné dele estiver no seu cabeça, ele fará com que todas as suas ações sejam Belraid, que se ele não o fizer, o exorcista será enganado por Amaimon em todos os coisa. Mas assim que ele o vê no forma acima mencionada, ele o chamará pelo seu nome, Sayeng, tu és Asmodai, ele não negá-lo, e aos poucos ele se curva diante o chão, ele dá o anel das virtudes, ele absolutamente ensina geometria, aritmética, astronômico e artesanato. Para todas as demandas. Ele responde de forma completa e verdadeira, ele faz uma homem invisível, ele mostra os lugares onde tesouro jaz e guarda-o, se estiver entre as legiões de Amaimon, ele tem sob seu comando poder 72 legiões. 26. Pseudo-monarquia da Imonum. GAP, asterisco também conhecido como TAP, um grande presidente e um príncipe, ele aparece em um sinal meridional. E quando ele assume forma humana, ele é o guia dos 4 reis principais, como poderoso como Bilet. Havia certeza. Necromantes que ofereciam sacrifícios e
holocaustos para ele, e ligar para ele. Eles exerceram uma arte, dizendo que Salomão, o sábio, fez isso. O que é falso, pois foi bastante. Cã, o filho de Noé, que depois da enchente, começou primeiro a invocar espíritos malignos. Ele invocou Bilete e fez uma arte em seu nome. E um livro que é conhecido por muitos matemáticos. Havia holocaustos, e sacrifícios feitos, e presentes dados, e muitas maldades cometidas pelos exorcistas, que misturou com ele todos os nomes sagrados de Deus, o que nessa arte está em todos os lugares expresso. Mari, há uma epístola daqueles nomes escritos por Salomão, como também escrevem Elias, Hierosolímitanos e Elisaeus. É para ser. Observou que se algum exorcista tiver a arte de Bilete, e não pode fazê-lo ficar diante ele, nem vê-lo, não posso suspeitar como e declaro os meios para contê-lo, porque é abominação, e por isso eu tenho. 27. Yorhaveir. Não aprendi nada com Selamen sobre sua dignidade e escritório. Mas ainda assim não vou esconder isso, a saber, que ele torna um homem maravilhoso em filosofia e todas as ciências liberais. Ele faz amor, ódio, invisibilidade e consagração daquelas coisas que são pertencente ao domínio de Amaimon, e livra os familiares da possessão de outros mágicos, respondendo verdadeira e perfeitamente das coisas presentes, passadas e futuras, e transfere os homens mais rapidamente para outros nações. Ele governa 66 legiões, e era de a ordem dos potestatos. Jax, asterisco também conhecido como Skoj, é um dark e um ótimo. Marque-se, como uma cegonha, com uma voz rouca e voz sutil, ele faz algo maravilhoso. Pegue. Aguardo a visão, a audição e a compreensão de qualquer homem, por ordem do mágico. Ele tira dinheiro de todos casa do rei, e a leva de volta depois de 1200 anos. Se ele for comandado, ele é um ladrão de cavalos. Ele é considerado fiel em todos os mandamentos, e embora ele prometo ser obediente ao mágico em todos. 28. Pseudo-monarquia da Imonum. Coisas, no entanto, ele não é assim. Ele é um mentiroso, exceto que ele ser trazido para um triângulo, e lá ele fala mentiras divinas e conta coisas que estão escondidos e não guardados pelos ímpios espíritos. Ele promete bons familiares, que são aceitos, se não forem enganadores. Ele 30 legiões. Procel, ou Pucel, é um grande e forte duque, aparecendo na forma de um anjo, mas fala muito sombriamente de coisas ocultas. Ele ensina geometria e todas as coisas liberais artes. Ele faz grandes barulhos e causa águas para roer, onde não há nenhuma. Ele aquece águas, e a sinomose banha-se em Sertene vezes. Como o exorcista o designou, ele foi da ordem dos potestatos, e tem 48 legiões sob seu poder. Furcas é um cavaleiro e avança à semelhança de um homem cruel, com uma longa barba e cabeça grisalha. Ele está sentado em um lugar pálido cavalo, carregando na mão uma arma afiada. Ele perfeitamente ensina filosofia prática, retórica, lógica, astronomia, quiromancia, piromancia e suas partes. Obedeça, ó. 20 legiões. 29. Yorhaveir. Marmar é um grande duque e conde, aparecendo na forma de um cavaleiro mais forte, em um grifen, com uma coroa de duque em seu cabeça. Lá vão diante dele 2 de seus ministros, com grandes trombetas. Ensina filosofia absoluta. Ele restringe sulas para vir antes do exorcista, para responder o que ele lhes perguntará. Ele era da ordem parte de tronos, e parte de anjos, e governa 30 legiões. Caim é um grande presidente, assumindo a forma de um tordo, mas quando ele coloca no homem forma, ele responde em cinzas ardentes, carregando na mão uma espada muito afiada. Ele faz os melhores disputadores. Ele dá aos homens compreensão de todos os pássaros, do mugido dos bois, e latidos de cães, e também dos som e barulho das águas. Ele responde melhor das coisas que viriam. Ele era da ordem de anjos, e governa 30 legiões de Divels. Horn, ou rainha, é um grande conde. Ele é visto como um corvo, mas quando ele se veste de maneira humana forma, por ordem do exorcista, ele rouba maravilhas dos reis. 30. Pseudo-monarquia da Imonum. Casa, e carrega-a se lhe for designado. Ele destrói cidades e tem grande despeito as dignidades. Ele conhece as coisas presentes, passado e futuro, e reconcilia amigos e inimigos. Ele era da ordem dos tronos, e governa 30 legiões. Alfaz é um grande conde e vem no exterior como uma cegonha, com voz rouca. Ele notavelmente constrói cidades cheias de munições e armas. Ele envia homens de guerra para lugares designados, e tem sob ele 20 legiões. Fúcale é um grande duque chegando como homem, com asas como um grifen. Ele mata homens, e os afoga nas águas, e derruba navios de guerra, comandando e governando ventos e mares. E deixe-o. Nota do mágico, que se ele ordenasse que ele não machucasse ninguém, ele voluntariamente consente nisso. Ele espera depois de ou anos para retornar ao 7º trono, mas está enganado. Tem 3 legiões. 31. Yorhaveir. Vai é um grande rei e conde. Ele mostra-se como um leão, montado num negro cavalo, e traz na mão uma víbora. Ele gladia e constrói grandes torres. Ele joga, derruba muros de pedra e faz águas duro ao comando do exorcista. Ele responde sobre coisas escondidas, sobre bruxas, e de coisas presentes, passadas e futuras. Bifrons é visto à semelhança de um monstro, quando ele assume a imagem de um homem.
Ele faz uma astúcia maravilhosa. Astrologia, absoluto declarando as mansões dos planetas, ele faz o mesmo em geometria e outras medidas, ele perfeitamente entende a força e virtude dos corações, pedras preciosas e basques. Ele muda os cadáveres de um lugar para outro. Ele parece acender velas sobre o sepulcros dos mortos, e tem debaixo dele 6 e 20 legiões. Gamigene é um grande marquês e é visto na forma de um cavalinho, quando ele pega forma humana ele fala com voz rouca. Voz, contestadora de todas as ciências liberais, ele. 32. Pseudo-monarquia da Imonum. Faz também acontecer que as almas, que afogados no mar, ou que habitam purgatório, que se chama Cartagra, ou seja, aflição das almas, tomará corpos aéreos. E evidentemente aparecerá e responderá a interrogatórios nos mágicos. Mandamento, ele fica com o exorcista. Até que ele tenha realizado seu desejo, e tem 30 legiões sob seu comando. Zagané é um grande rei e um presidente, ele vem para o exterior como um touro, com garras, asas, mas quando ele assume forma humana, ele torna os homens espirituosos, ele transforma todos os metais em a moeda desse domínio, e vira água em vinho, e o vinho em água, ele também transforma o sangue em vinho, e o vinho em sangue. E um tolo em um homem sábio, ele é cabeça de 33 legiões. Orias é um grande marquês e é visto como um leão montado em um cavalo forte, com serpentes taile, e carrega na mão direita 2 grandes serpentes sibilando, ele conhece a mansão de planetas, e perfeitamente ensina as virtudes de as estrelas, ele transforma os homens, ele dá 33. Eorhaveir. Dignidades, prelazias e confirmações, e também o favor de amigos e inimigos, e tem sob ele 30 legiões. Valak é um grande presidente e comete no exterior com asas de anjo como um boi, cavalgando em um dragão de 2 cabeças, ele mente perfeitamente. Responde sobre um tesouro escondido, e onde possam ser vistas serpentes, as quais ele livra nas mãos dos conjuradores, sem qualquer força ou força, e tem domínio sobre 30 legiões de mergulhadores. Gumai, um duque forte e poderoso, ele aparece como uma mulher justa, com uma duquesa coroa em torno de seu meio, montando um camelo. Ele responde bem e com verdade às coisas presente, passado e futuro, e de tesouro escondido, e onde está, ele procura o amor de mulheres, especialmente de empregadas domésticas, e tem 6 e 20 legiões. De Carabia ou Carabia, ele vem como um asterisco estrela e conhece a força das ervas e pedras preciosas, e faz voar todos os pássaros diante do exorcista, e ficar com ele, como 34. Pseudo-monarquia da Imonum. Embora fossem domesticados, e que eles devem bebe e canta, como é seu costume, e tem 30 legiões. Ando-se um grande e forte duque, ele surge como um unicórnio, quando ele permanece diante de seu mestre em forma humana. Sendo comandado, ele facilmente traz para passe aquelas trombetas e todas as músicas. Instrumentos podem ser ouvidos e não vistos, e também que as árvores se curvarão e se inclinarão. De acordo com a vontade do conjurador, ele é excelente entre familiares, e tem 9 e 20 legiões. Andras é um grande marquês e é visto em uma forma de anjo com uma cabeça como um black corvo noturno, cavalgando em um preto e um verê lã forte, florescendo com um sharp espada na mão, ele pode matar o mestre, o servo, e todos os assistentes, ele é autor de discórdias e governa 30 legiões. André Alfoz é um grande marquês. Aparecendo como um pecoque, ele levanta grandes ruídos, e em forma humana perfeitamente. 35. Eorhaveir. Ensina geometria e todas as coisas pertencentes às medidas, ele faz do homem um homem disputador sutil e astuto em astronomia, e transforma um homem na semelhança de um pássaro, e sob ele há 30 legiões. Ous é um grande presidente e comete forte como um leopardo, e falsificar para ser um homem, ele o torna astuto na liberalidade. Ciências, ele responde com verdade à verdade divina e coisas secretas, ele transforma a forma de um homem. E leva um homem a essa loucura, que ele pensa ser aquilo que não é. Como que ele é um rei ou um papa. Ou que ele usa uma coroa na cabeça, durat que de regnum ad Eoram. Aimou Aborim é um grande duque e um forte, ele vem com 3 cabeças. O primeiro como uma serpente, o segundo como um homem. Tendo 2 asterisco estrelas, a terceira como um gato, ele montado numa víbora, carregando na mão uma luz marca mais ardente, cuja chama castelha e as cidades são incendiadas, ele faz uma piada a cada meio que vai, ele responde trueleu privé assuntos, e reina durante 26 legiões. 36. Pseudo-monarquia da Imonum. Orobas é um grande príncipe, ele vem anda como um cavalo, mas quando ele monta, ele é um ídolo do homem, ele fala da virtude divina. Ele dá respostas verdadeiras sobre coisas presentes, passadas e por vir, e da divindade, e do criação, ele a ninguém engana, nem sofre. A qualquer ser tentado, ele dá dignidades e prelacias e o favor de amigos e inimigos. E governou 20 legiões. Vapula é um grande duque e forte, ele é visto como um leão com asas de garras, ele torna um homem sutil e maravilhoso em artesanato, filosofia e ciências. Contido em books, e governa mais de 36 legiões. Cimeris é um grande marquês e um forte. Governando nas partes da África, ele ensina gramática perfeita, lógica e retórica. Ele descobre tesouros e coisas escondidas. Ele faz com que um homem pareça
com expedição para ser transformado em soldado. Ele monta um grande cavalo preto, e governa 20 legiões. 37. Eorhaveir. M é uma ótima presidente e aparece em uma chama de fogo, mas tendo tomado a forma do homem. Ele torna alguém maravilhoso em astrologia, e em todas as ciências liberais, ele procura excelentes familiares, ele lega tesouros. Preservado pelos espíritos, ele tem o governo de 36 legiões, ele faz parte da ordem de anjos, em parte de potestatus, ele espera depois de 1200 anos para retorne ao sétimo trono, o que não é credível. Flaurus, um duque forte, é visto no forma de um leopardo terrível e forte, em humanidade. Forma, ele mostra um semblante terrível, e olhos ardentes, ele responde verdadeiramente e cheio de coisas presentes, passadas e futuras, se ele estiver dentro. Um triângulo, ele mente em todas as coisas e engana em outras coisas, e engana em outras. Negócios, ele fala alegremente da divindade e da criação do mundo, e do cair, ele é constrangido pela virtude divina, e assim são todos divels ou espíritos, para queimar e destruir todos os adversários dos conjuradores. E se ele estiver ordenado, ele permite que o mágico não. 38. Pseudo-monarquia da Imonum. Seja tentado, e ele tem 20 legiões. Abaixo dele, Balão é um grande e terrível rei, ele vem adiante com 3 cabeças, a primeira de um touro, o segundo de um homem, o terceiro de um carneiro, ele tem cauda de serpente e chamas. Olhos, montados em um urso furioso, e carregando um falcão no punho, ele fala com uma voz rouca, respondendo perfeitamente às coisas. Presente, passado e futuro, ele faz um homem invisível e sábio, ele governa os 40 legiões, e era da ordem das dominações. Holocer é um duque forte e um grande, ele avança como um soldado, montado num grande cavalo, ele tem cara de leão, muito vermelha. E com olhos flamejantes, ele fala com um grande voz, ele torna um homem maravilhoso em astronomia, e em todas as ciências liberais, ele traz bons familiares e governa 36 legiões. Salius é um grande conde, ele aparece como um soldado galante, montado em um crocodilo. Usa uma coroa de duque, pacífica, etc. 39. Eorhaveir. Voal é um grande duque e forte, ele é visto como um grande e terrível dromedário, mas em forma humana, ele soa em uma base de voz ao tom egípcio. Este homem acima de tudo. Outro busca o amor especial das mulheres. E conhece as coisas presentes, passadas e para venha, conquistando o amor de amigos e inimigos. Ele era da ordem dos potestatus, e governa 37 legiões. A gente é um grande presidente, aparecendo como um grande touro, que tem asas de Griffin, mas quando ele assume forma humana, ele torna o homem sábio em tudo, ele transforma todos os metais em ouro e transforma vinho e água um no outro, e comanda tantas legiões quanto Zagan. Fênix é um grande marquês, aparecendo como o pássaro fênix, que tem voz de criança, mas antes que ele fique parado diante do mágico, ele canta muitas notas doces. Então, o exorcista com seus companheiros deve tomar cuidado, ele não dê ouvidos à melodia, mas deve, aos poucos, ordenando que ele assuma uma forma humana, então ele vai. Spiak maravilhoso de tudo maravilhoso. 40. Pseudo-monarquia da Imonum. Ciências. Ele é um excelente poeta e obediente, ele espera retornar ao sétimo trono depois de 1200 anos. E governa 20 legiões. Stolas é um grande príncipe, aparecendo no forma de um Nigtraven, antes do exorcista, ele toma a imagem e a forma de um homem, e ensina astronomia, compreendendo absolutamente as virtudes das ervas e preciosas pedras, a 26 abaixo dele. Legiões. Observe que uma legião é 6.666 e agora pela contagem de multiplicação. Como muitas legiões surgem de cada particular. 41. Eorhaveir. Os horários em que os principais mergulhos poderão ser vinculados. Sagacidade, criado e contido para não causar dor. Amaimon rei do leste, Gorson rei do sul, Zimimar rei do norte, rei Goap e príncipe do oeste, pode ser preso de a terceira hora, até o meio-dia, e a partir da hora nona até a noite. Marcassas podem ser vinculado da hora nona até as completas. E das completas até o final do dia. Os duques podem ser vinculados desde a primeira hora até ninguém, e claro se o tempo deve ser observado. Os prelados podem ser vinculados em qualquer hora do dia. Cavaleiros desde o amanhecer até o sol ascendente, ou desde o entardecer até o pôr do sol. 1. O presidente não pode ser vinculado em nenhuma hora. O dia, exceto o rei, a quem ele obedece. Ser invocado, nem no fechamento do noite. Candados ou horas podem estar vinculados em Aniore do dia, então seja na floresta. Ou feltros, onde os homens não recorrem. 42. Pseudo-monarquia da Imonum. A forma de adjurar ou citar os espíritos. Acima mencionado para surgir e aparecer. Quando você tiver algum espírito, você deve saber seu nome e cargo, você também deve rápido. E fiquem limpos de toda a poluição, 3 ou 4 dias antes, assim será o espírito mais obediente a você. Então faça um círculo. E invocar o espírito com grande intenção. E segurando um anel na mão, ensaie seu próprio nome e seus companheiros, é preciso estar sempre com você, esta oração. Seguindo, e assim nenhum espírito irá incomodá-lo. E seu propósito entrará em vigor. E observe como isso concorda com os encantos papistas e conjurações asterisco.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Filho e o Santo Fantasma, Santa Trindade e unidade inseparável. Eu te invoco, para que você seja meu salvação e defesa, e a proteção de meu corpo e alma, e de todos os meus bens. Asterisco, esta frase não estava presente em Weiar. 43. Eu Raveir. Pela virtude da tua santa cruz, e pela virtude da tua paixão, imploro. Vós, Senhor Jesus Cristo, pelos méritos de tua bendita Mãe S. Maria, e de todos os teus santos, que me des a graça e o divino poder sobre todos os espíritos malignos, de modo que deles, seja qual for o nome que eu chamo, eles podem vêm de cada costa, e cumpram a minha vontade, para que não sejam doloroso nem assustador para mim, mas sim obediente e diligente comigo. E através tua virtude firmemente os comanda, deixe eles cumprem os meus mandamentos. Amém. Santo, 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 Senhor Deus dos sábados, que virá julgar o rápido e o morto, tu que és primeiro e último, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Iot, Aglanabrate, El, Abiel, Anatiel, Amazim, Sedumel, Gez, Eli, Messias, Tolimi, Elias, Ishirus, Atanatus, Imas. Por estes teus santos nomes, e por todos os outros eu te invoco. E rogo-te, Senhor Jesus Cristo, por teu natividade e batismo, pela tua cruz e paixão, pela tua ascensão, e pela vinda do fantasma de Oliei, pelo amargura da tua alma quando ela partiu. 44. Pseudomonarquia da Imonum. Do teu corpo, pelas tuas 5 feridas, pelas sangue e água que saíram do teu corpo, pela tua virtude, pelo sacramento que tu deste aos teus discípulos o dia antes de ti mais sofridos, pela Santíssima Trindade e pelo unidade inseparável, pela bem-aventurada Maria, tua Mãe, pelos teus anjos, arcanjos, profetas, patriarcas e por todos os teus santos, e por todos os sacramentos que são feitos em vossa honra, eu adoro e imploro. Eu te abençoo e desejo que aceite estes orações, conjurações e palavras de meu boca, que vou usar. Eu preciso de você, ó Senhor Jesus Cristo, que me des o teu virtude e poder sobre todos os teus anjos, que foram lançados do céu para enganar humanidade, para atraí-los para mim, para amarrá-los, e também soltá-los, para reuni-los diante de mim, e para ordenar que façam tudo o que puderem, e que de forma alguma significa que eles desprezam minha voz, ou palavras da minha boca, mas que eles me obedeçam, e meus saints, e me tema. Eu te imploro, pela tua humanidade, misericórdia e graça, e eu exijo de ti Adonai, Ame, Horta, Ved, Dora, Mitai, Hel, Suranat, Ezion, Ezezi, e por todos os teus. 45. Eu Raveir. Nomes sagrados, e por todo o teu santo eles santos. E ela santa, por todos os teus anjos e arcanjos, poderes, dominações e virtudes, e por esse nome que Salomão fez. Amarre-os de véus e calios, Edrash, Ebanher, Eigal, Gaf, Ioti, Odiei, Venosh, Nabrat. E por todos os teus santos nomes que estão escritos neste livro, e pela virtude de todos eles, que me capacites a congregar todos os teus espíritos lançados do céu, para que possa me dar uma resposta verdadeira a todas as minhas demandas, e que satisfaçam todos os meus pedidos, sem a dor do meu corpo ou alma, ou qualquer coisa outra coisa que é minha, através de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo na unidade do fantasma santo, um Deus mundo sem fim. Ó Pai onipotente, ó Filho sábio, ó Holy Ghost, o buscador de servos, ó você, 3 em pessoas, uma verdadeira divindade em substância, que poupou Adão e Eva em seus pecados, e ó Filho, que morreu por seus pecados uma morte imunda, sustentando-o na santa cruz, ó você, muito misericordioso, quando eu recorro à tua misericórdia, e rogo-te por todos os meios que posso, por 46. Pseudomonarquia da Imonum. Estes são os santos nomes de teu Filho, a saber, e todos os outros nomes dele, conceda-me o teu virtude e poder, para que eu possa citar diante de mim, teus espíritos que foram lançados desceu do céu, e para que falem comigo, e despacho por e sem demora, e com boa vontade, e sem a mágoa de minha corpo, alma ou bens, etc., como está contido em o livro chamado Annulus Salomonis. Ó grande e eterna virtude do mais elevado, que através da disposição, estes, sendo chamado ao julgamento, Vaixeum, Estimulaton, Esfaris, Tetragramaton, Olioron, Crion, Ezition, Existium, Eriona, Onela, Brasim, Noim, Messias, Suter, Emanuel, Sabot. Adonai, eu te adoro, eu te invoco, eu imploro-te com toda a força do meu. Lembre-se, que por ti, minhas orações atuais, consagrações e conjurações sejam santificadas. E onde quer que sejam chamados os espíritos maus, em a virtude dos teus nomes, eles podem vir juntos de todas as costas, e diligentemente cumpra a vontade de mim, o exorcista. Fiat, fiat. Decreto, amém. 47.